Olá, eu sou o professor Másio Miguel, professor de Ciências Humanas, e hoje vamos falar da primeira revolução industrial. Primeiro, vamos definir o que seria a revolução industrial. O processo da técnica aplicada à indústria provocou na sociedade inglesa do século XVIII transformações tão profundas e radicais que elas foram consideradas revolucionárias. Daí se falar em revolução industrial, caracterizada pela evolução tecnológica e por uma verdadeira revolução social. Como você pode ver, nós temos um processo de aceleração da produção em que ocorre a substituição da ferramenta pela máquina, da força humana pela força motriz, do sistema doméstico pelo sistema fabril. Nesse caso, da ferramenta, que é uma máquina extremamente simples. Podemos citar o caso de um moedor de café manual, movido à manivela, que agora vai ser utilizado pela máquina. E a máquina utiliza uma força motriz. E no caso da força motriz, temos a relação da máquina a vapor. Essa foi criada por James Watt, utilizava o calor do vapor de água para gerar energia. Para isso, queimava-se o carvão ou a madeira para aquecer a água. Ao ferver, a água liberava vapor que era canalizada por um espaço pequeno, como um tubo, para aumentar a pressão. Esse vapor de alta pressão fornecia a energia necessária para movimentar as máquinas conectadas ao motor, como você pode bem observar na imagem. Essa força motriz, ela vai ser concentrada para modificar o local. Perceba que as ferramentas, a força humana, era dado como sistema doméstico e temos um modelo artesanal. Por muito tempo, a produção de mercadorias foi feita exclusivamente de maneira artesanal, em oficinas, como o uso de ferramentas simples em um lento processo de produção. Agora, com máquina, com uma força motriz, aparece um sistema fabril, as fábricas. Nesse caso, sabemos que com máquinas capazes de produzir em grande velocidade e quantidade. Pois então, a partir daqui, você pode perceber que a Revolução Industrial pode ser considerada especialmente a passagem da sociedade rural para a sociedade industrial, a mudança do trabalho artesanal para o trabalho assalariado, a utilização da energia a vapor no sistema fabril em lugar da energia humana. Esse então seria o conceito principal para que a gente pudesse falar de Revolução Industrial. A partir daqui, a nossa primeira Revolução Industrial, ela ocorreu por volta de 1760, foi na Inglaterra, tendo o setor tecido como um ponto principal. Temos a fonte de energia carvão, o minério de ferro e as ferrovias como um ponto de destaque. Observe nessa imagem que você tem as principais características relacionadas à primeira revolução industrial. A partir daqui, temos essa pergunta: por que foi a Inglaterra a primeira a realizar a revolução industrial? A partir daqui, podemos ter essa seguinte reflexão: a primeira revolução industrial ocorreu na Inglaterra porque lá teve o cercamento. E para isso, temos as seguintes definições: as terras passaram a ser cercadas e foram transformadas em propriedades privadas. Isso vai dar para a gente perceber o lado do burguês e o lado do proletário. Para o burguês, os cercamentos beneficiaram a burguesia, que utilizou uma parcela de seus lucros para aquisição de terras e para conquistar títulos de nobreza. Já aos trabalhadores, os camponeses foram forçados a migrar em massa para as cidades em busca de trabalho. Ali, porém, depararam-se com péssimas condições de vida, enfrentando fome, miséria, doenças e baixos salários. Como você pode observar na imagem, no campo, as grandes propriedades foram utilizadas para a criação de ovelhas, com o intuito de produzir lã utilizada para suprir o aumento na produção de tecido. Outra coisa importante é que melhorou a produção agrícola, crescendo a oferta de alimentos e as pessoas passaram a viver mais tempo.
Esses, então, são dois pontos importantes que nós temos. Um segundo fator para dizermos que foi a Inglaterra é relacionado à superioridade naval. Nesse quesito, podemos falar que foi para conquistar mercado consumidor e mercados fornecedores de matéria-prima. A revolução provocada por essa superioridade naval fez crescer as atividades econômicas inglesas, uma vez que o governo passou a tomar medidas que beneficiavam os burgueses e permitiam a expansão do comércio e de atividades manufatureiras na Inglaterra. Entre essas medidas, podemos destacar a criação de uma companhia comercial para incentivar as trocas de produtos ingleses com mercadorias produzidas em territórios americanos e do Pacífico, incentivo às exportações com a abolição de taxas variadas e, como você pode observar no mapa, a Inglaterra controlava vários pontos importantes. Dentre elas, podemos falar da América, que para eles vai ser os Estados Unidos e o Canadá, que fornecia matéria-prima de baixo custo produzida em suas colônias. Assim, os ingleses podiam, por exemplo, importar algodão mais barato de suas colônias na América do Norte, utilizá-los para produzir tecidos e roupas. Essa grande oferta de recursos, entre outros fatores, ajudava a reduzir os custos de produção das mercadorias, estimulando o comércio inglês. Ao mesmo tempo que, uma vez o produto realizado, esses locais serviriam como mercados consumidores. Outro ponto importante que podemos destacar é falarmos da burguesia. Temos aqui a burguesia no poder. Nesse quesito, podemos falar que a Revolução Gloriosa colocou a burguesia para conduzir a política do Estado inglês. Isto é, a passagem do poder político para as mãos da burguesia com essa revolução trouxe um grande desenvolvimento econômico pensando o burguês. Um sistema de circulação foi organizado, canais, estradas e portos foram construídos, o comércio exterior foi incrementado, a circulação interna das mercadorias foi facilitada pela eliminação de barreiras alfandegárias e pela utilização de impostos. Um quarto ponto que podemos citar é relacionado ao acúmulo de capital. Nesse quesito, podemos ter a seguinte situação. A revolução de acúmulo trouxe uma revolução comercial, que, claro, o desenvolvimento comercial, os ingleses expandiram seu comércio em escala mundial, conseguindo assim acumular capitais, um mercado consumidor para os produtos industriais e um mercado fornecedor de matéria-prima. A esse capital acumulado pelo comércio, somaram-se outras formas de acumulação, como a renda dos aluguéis da terra, o lucro sobre os produtos das matérias-primas e o aumento dos aluguéis da terra, o lucro sobre os que produziam matéria-prima e o aumento constante dos preços, a abundância de capital e um sistema bancário eficiente facilitavam a obtenção de empréstimos pelos industriais, com uma taxa de juros relativamente baixas. Como você pode observar na imagem, você tem aí a situação do banco inglês e, claro, a cidade de Londres se transformou no núcleo financeiro da Europa, que possibilitou o controle da Inglaterra sobre o capital comercial. E um último ponto que podemos citar é relacionado às jazidas de ferro e carvão. Nesse caso, você pode observar que o ferro foi utilizado para a fabricação das máquinas e o carvão para as técnicas de transformar a energia mecânica. São aí dois pontos muito importantes relacionados a esse quesito. Pois então, a partir daqui, a gente começa a refletir que na Inglaterra mudou o modo de produção, que nós tínhamos um sistema artesanal, isto é, era o dono dos meios de produção e responsável por realizar todas as etapas para a fabricação dos produtos. Observe a imagem, é um ambiente doméstico. O artesanato era uma forma de produção industrial muito simples. Não havia divisão de trabalho, isto é,
todas as fases de produção eram feitas pela mesma pessoa. Por exemplo, na indústria de tecido, a mesma pessoa fazia os fios e tecia. O artesão trabalhava em casa com a família e possuía os meios de produção. Nesse caso, a matéria-prima e as ferramentas. Esse sistema ele vai evoluir para um sistema manufatureiro, que significa que vários trabalhadores produzem sob a mesma direção de um chefe, cada um executando uma tarefa específica. Ocorre a divisão do trabalho. Observe essa imagem, também em um ambiente doméstico, e ocorre a divisão do trabalho. A manufatura representa um estágio mais avançado. Deu-se com a concentração de numerosos trabalhadores num mesmo local, sob a direção de um chefe, tendo por objetivo completar a fase derradeira da separação de uma produção. Aqui já existia uma especialização no trabalho, pois cada trabalhador era encarregado de uma tarefa específica, o que aumentava a sua capacidade produtiva. E depois, esse sistema evoluiu para o sistema maquinofatureiro. O artesão se transforma em operário, responsável por administrar as atividades realizadas por máquina. Como você pode observar, a passagem da indústria doméstica para o sistema fabril, nós temos a transformação do artesão em trabalhador assalariado. Isso ocorreu quando os artesãos deixaram de comprar a matéria-prima e de possuir suas próprias máquinas e passaram a receber ambas de um grande comerciante. O produto foi produzido a um preço fixo, contratado entre o comerciante e o artesão, que, neste caso, recebia apenas um pagamento por seu trabalho, o salário. E tudo isso só foi impulsionado e realizado por causa das máquinas. Podemos citar aqui a lançadeira volante. Essa máquina era utilizada para facilitar a produção de tecidos. Por meio da lançadeira, a tarefa de tear, que exigia muitos tecelões, poderiam ser realizadas por apenas um indivíduo, aumentando a produtividade nas manufaturas. Outro modelo que nós temos é a máquina de fiar hidráulica. O aparelho produzia fios de algodão utilizando a água como fonte de energia. Esse novo aparelho possibilitou um ganho de produtividade nas manufaturas, sendo uma única máquina capaz de produzir uma quantidade de fios equivalentes ao trabalho de 8 pessoas. E chegamos ao tão sonhado máquina a vapor. Essa máquina é equipamento produzido por James Watt, possibilitou a invenção de muitas outras máquinas movidas a vapor, como teares mecânicos, máquinas para extração da água, trens e até mesmo os primeiros automóveis. Então, o desenvolvimento de uma fonte motriz foi fundamental para que a gente tivesse a força humana sendo substituída pela máquina. E pelas imagens você pode observar essa evolução. Você tem uma pessoa fazendo tudo. No modo manufatureiro, você tem a divisão do trabalho, mas é no processo ambiental. E você tem ainda aqui a terceira imagem mostrando a máquina produzindo o determinado produto. Nesse caso, podemos então agora fazer um resumo sobre as diferenças desses três modelos. Observe, a organização do trabalho no sistema artesanal ele é doméstico, no manufatureiro é doméstico, e quando vai para o maquinofatureiro você tem fábricas. Quando você observa a posse dos instrumentos pertence ao artesão, as ferramentas no manufatureiro pertencem ao artesão, e no maquinofatureiro você tem o dono da fábrica. E agora o principal, que tem a posse do capital, seria o artesão. Perceba que no sistema artesanal ele é dono de tudo. Já no manufatureiro e nas máquinas tem a posse do capital, a figura do empresário. Então, nessa imagem você tem um resumo de como foi o processo evolutivo dessas três etapas. E para finalizarmos, voltamos aqui às principais características da primeira Revolução Industrial. Demos destaque inicialmente a saber por que a Inglaterra foi a primeira, e agora vamos dar destaque ao carvão, que a partir daí vai surgir os problemas ambientais
em escala regional ou mundial. Podemos falar, inicialmente, dos problemas ambientais relacionados à poluição do ar. Como você pode observar essas imagens, a queima do carvão vai trazer para a gente grandes problemas com a poluição do ar. Você pode observar que trem, navios, cidades vai ser um grande problema relacionado a isso. Então você vai ter inversão térmica, efeito estufa, aquecimento global e assim por diante. O outro problema ambiental de destaque vai ser a poluição da água. Como você vai ter aí, as indústrias, a produção de lixo. Então, essas imagens nas cidades, no campo relacionado, é um grande problema. E o último problema ambiental que a gente pode dar destaque são a exploração de recursos naturais. Como você pode observar nessas imagens, a necessidade de matéria-prima para o fornecimento da indústria é em grande escala.